Olá, pessoal. Hoje iniciaremos a primeira jornada pedagógica da Questione. E o tema não poderia ser melhor. Vamos falar sobre ENADE. E para isso, a gente chamou aqui um dos principais consultores educacionais do Brasil, Alexandre Nicolini, já é um parceiro nosso aqui da Questione, com várias publicações sobre o tema. E ele vai trazer muita informação, muita coisa interessante para gestores, educadores, enfim, para quem se interessa pelo ENADE. O encontro será dividido em 3 partes, né? A primeira parte é essa, onde a gente no qual a gente vai ter um bate-papo aqui bem informal com o Alexandre. E na segunda etapa vai ser especificamente comigo, onde eu vou falar numa etapa na qual eu vou falar sobre sistematização da avaliação, sobre como vocês devem trabalhar a entrada, né, a inserção de novas tecnologias e plataformas como a Questione dentro do processo de avaliação, visando a melhoria dos resultados pedagógicos e dos resultados das avaliações institucionais. E no terceiro encontro, fechando com chave de ouro, vem o Alexandre Nicolini falar sobre o impacto do ENADE nas avaliações institucionais, quais são as principais medidas pedagógicas que as instituições devem seguir, né, e realizar para que melhore os seus resultados e desempenho no ENADE. É isso aí, pessoal. Eu desejo aí que vocês aproveitem bastante a jornada e daqui a pouco eu chamo o Nicolini para a gente iniciar nosso bate-papo. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, estamos trazendo hoje aqui o nosso querido Alexandre Nicolini, super consultor aí nacional, trabalha com instituições de ensino superior principalmente, né, e especialista em ENADE, aqui para a gente bater um papo aí, iniciar a sua jornada pedagógica falando sobre ENADE. Tudo bem com você aí, Nicolini? Oi, Fabrício, como é que vai você? Como vai João Pessoa? Tudo bem, estamos fazendo uma ponta aqui Nordeste, Rio de Janeiro, né? E com muito prazer aí, uma conversa, um bate-papo informal sobre educação. Mais um daqueles papos que a gente já bateu tomando café, né, Nicolini? Sim, com certeza. Os cafés são intermináveis, né, Fabrício? Enquanto existirem instituições que estão indo mal no ENADE, a gente tem muito o que conversar. Exato. Interessantemente, a gente se conheceu aí até por uma forçação de barra de clientes, né, Nicolini? Alguns clientes tiveram contato comigo e com ele separadamente, observaram que a gente tinha uma visão de mundo sobre a educação muito parecida e até solicitaram que a gente se conhecesse, né, Nicolini? E aí, a partir daí a gente fez aí uma amizade aí à distância e, enfim, a gente vem trocando muitas ideias, muitas informações e tem sido muito prazeroso esse encontro aí com o Nicolini. Bem, Nicolini, o nosso foco aí nessa jornada vai ser o ENADE, principalmente, a avaliação institucional da maneira geral, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez seja meio clichê, mas que é um ponto de partida aí que geralmente os gestores nos fazem, né? Que é quais seriam as dicas ou quais seriam as principais considerações que a gente precisa observar para termos bons resultados nessas avaliações institucionais como o ENADE. Oi, Fabrício, é uma ótima pergunta. Muitas pessoas me perguntam assim, quais são as dicas de ouro para o ENADE? O que eu faço para reformular e aprimorar meu desempenho? E eu sempre falo que para as instituições a mesma coisa. Primeiro, o ENADE é muito mais complexo do que você imagina. Então, esse é um ponto de partida importante. O que eu quero dizer com mais complexo do que a gente imagina? Quero dizer 4 coisas, essencialmente. Primeira coisa, a maior parte das pessoas acham que o desempenho no ENADE é uma questão individual e ligada ao desempenho absoluto de cada instituição de ensino. Na realidade, não é. O seu sucesso no ENADE depende do desempenho relativo, do desempenho comparado em relação às outras instituições de ensino. Esse é o ponto de partida inicial para você entender aonde você está nesse processo. Tem um segundo ponto que eu também falo bastante, que é a gente se preocupa muito com os acertos, principalmente no ENADE, onde nós estamos acertando, e o problema não são os acertos, o problema são os erros. A gente tem que olhar para os erros dos nossos estudantes, nós temos 500 páginas de microdados fornecidas gratuitamente pelo INEP e começar a consolidar, começar a categorizar esses erros e, a partir dos microdados, começar a descobrir também qual é o raciocínio do erro dos nossos estudantes. E o terceiro ponto que eu também queria falar, que a gente não faz uma recuperação para o ENADE.
Na realidade, não adianta preparar os estudantes de última hora. Os estudantes, eles têm que fazer da preparação para o ENAD uma preparação para o mercado de trabalho. E isso se constrói desde o primeiro dia da faculdade. Não dá para fazer nos últimos dias. E, por último, eu também queria ressaltar, eu acho que a gente tem que entender que uma questão do ENAD se conceituou muito em falar padrão ENAD das questões, da prova. O padrão ENAD não é uma forma de fazer a questão, não é um formato pré-estabelecido. Na realidade, quando a gente fala de questão do ENAD, a gente está falando de referência. Quais são as referências para a concepção da questão? E as referências do INEP são tridimensionais, elas vêm de 3 dimensões diferentes, que são o conhecimento, a habilidade e a atitude que perfazem a competência. Então, só por essa fala inicial, Fabrício, você já percebe o claro, né? É um, Nós um precisamos mundo de mudar a coisas. forma de ver. É um mundo de coisa que você precisa olhar, e não é o ENAD. Você precisa olhar que, no final das contas, é para o mercado de trabalho. Quem vai entregar É, a sua você, reputação é a nota do ENAD, mas a reputação também que os empregadores conferem a você. É isso que faz com que você vai ter sucesso no longo prazo. você tocou em pontos aí que são extremamente pertinentes, né? O primeiro me lembra o que o Salman Khan fala em seu livro, acho que é O Mundo à Escola, ele fala lá sobre o aprendizado tipo queijo suíço, né? Ele apelida esse aprendizado que é aquele aprendizado que é cheio de lacunas. E aí, quando você fala, o importante é identificar os erros e não os acertos. E usar os microdados para isso é muito importante. Quer dizer, identificar as lacunas de aprendizagem, né? Que são aqueles déficits que acontecem ao longo do curso e que, na maioria dos casos, as instituições de ensino não conseguem identificar porque não tem ferramentas para isso, nem método, né? Às vezes é pior ainda porque a instituição de ensino está num grau de maturidade tão abaixo, tão inferior, que ela sequer tem um projeto curricular interessante ou suficientemente adequado para podermos detectar essas lacunas. Então, é bem isso, quer dizer, a gente tá trabalhando hoje ainda com deficiências oriundas de problemas elementares, né? Não são coisas complexas de serem resolvidas, é o básico que precisa ser resolvido, né? E entre essas coisas básicas está a estruturação do currículo, a estruturação dos planos de ensino, a padronização dos objetivos de aprendizagem, que gera isso aí que você está falando, né? Quer dizer, a gente tem que identificar o erro, né? Que está o erro, né? Que estão os erros, como é que a gente pode fechar essas lacunas, né? Como é que a gente pode transformar o queijo suíço num queijo coalho, como se diz aqui no Nordeste, mais fechadinho, né? E é É, interessante isso que você está falando, Fabrício, porque assim, a gente precisa também mudar a nossa concepção do que é o processo de avaliação, né? Então, por exemplo, quando eu sou avaliador ad hoc do INEP, a maioria das instituições que eu vou e que é quando tem lá dentro do instrumento de avaliação metodologias de avaliação, né? Aí, o que a instituição me oferece? Uma memória de cálculo. Ah, se o estudante era tanto na primeira prova, tanto na segunda, dividido por 2 e não ultrapassar 6 ou 7, ele vai para a final. Bem, isso é uma memória de cálculo. Mas mesmo que sua instituição seja exigente e estabeleça 7 como média, pode ser que os 30% que o estudante não atingiu seja exatamente os 30% que o professor no semestre seguinte vai precisar. Então, mesmo isso. que ele tenha 7, ele carregou uma fragilidade e essa fragilidade vai virar uma bola de neve ao longo de outros semestres, porque em todo semestre você vai acumular uma fragilidade. E aí, Fabrício, E é é, uma coisa polêmica. Eu não defendo 70%, eu defendo 100%. isso. Se a gente começa a olhar para os erros, né? O importante são os 30 que faltaram, não são os 70 que já estão bem trabalhados, né? Outro ponto que você Exatamente. colocou aí, que eu acho que chama atenção aí nessa conversa, é a questão da faculdade ou da instituição de ensino estar sempre apagando incêndio, né? Sempre procurando correr atrás do prejuízo ao invés de evitar que aconteça aquela deficiência, aquele déficit no processo de ensino. Então, quando a gente implementa um sistema de ensino, de verdade, e não uma memória de cálculo, como você está falando aí, quer dizer, um processo, né, com metas, com boas práticas pedagógicas muito bem definidas, com manuais, com
ferramentas de acompanhamento e com tecnologia, né, que sempre é necessário. Quando a gente coloca tudo isso dentro de um processo, a gente consegue parar de apagar incêndio, né? Começa a trabalhar agora de maneira preventiva. Quer dizer, o estudante ele entra no primeiro período do curso dentro de um processo que vai levar ele ao melhor aproveitamento possível até o final do curso. E aí, geralmente, quando as faculdades nos procuram, é já no limite, né, Nicolene? Que é que no ano que vem, a turma do ENAD do ano que vem, ela tem um resultado excepcional, sendo que aquele aluno já está cursando aquele curso lá há 3 anos, dentro de um processo completamente equivocado, muitas vezes, e aí não tem como fazer milagre, né, Nicolene? Não, não tem como fazer milagre. O importante, você tocou num ponto chave, que é tecnologia. A gente está falando de uma formação, se a gente pegar uma formação em direito, por exemplo, que é clássica em quase todas as instituições de ensino, nós estamos falando de 4.000 horas de formação, praticamente. Em 4.000 horas de formação, muita coisa pode dar errada. O ponto é impossível para um coordenador, uma única pessoa, controlar o que vai acontecer em 4.000 horas de formação. Mesmo que você coloque o coordenador em mais 4 no NDE para fazer isso full time, 40 horas, mesmo assim, nós estamos falando de 800 horas para cada um cuidar. Não vai dar certo sem o auxílio da tecnologia. E aí é importante essa dobradinha que a gente faz, um preparando os sistemas e o corpo docente, e outro provendo todas as tecnologias para que a gente possa fazer um acompanhamento para e passo, porque daí nós não vamos mais apagar incêndio. Nós vamos perceber as fragilidades quando elas aconteceram no primeiro bimestre do primeiro semestre. Ou seja, a gente vai começar a cauterizar as feridas antes que elas se tornem uma doença crônica. Então, esse é um ponto importante da dobradinha metodologia e tecnologia. Essas duas coisas têm que andar de mãos dadas. E as instituições ainda não perceberam isso. Isso é tanto método quanto técnica. É outro ponto interessante, né? Algumas instituições de ensino, elas acham que simplesmente comprando a tecnologia está resolvido o problema, né? E quando, na verdade, principalmente na área educacional, a tecnologia ela é auxiliar, né? Você vai ter ali o professor, o coordenador, seja quem, vai ter algum profissional da área educacional que vai manejar essa tecnologia de alguma forma. E se ele não estiver preparado metodologicamente para isso, aquela tecnologia pode até atrapalhar, né? Ela pode ser um componente ali que atrapalha mais ainda aquele processo. E aí, às vezes, quando a gente fala em implantação da tecnologia, as pessoas não compreendem que implantar envolve uma série de trabalhos que são trabalhos de ordem metodológica, trabalhos de ordem da área de capacitação, de treinamento de pessoas, né? Porque no frigir dos ovos, tudo são pessoas, né? São pessoas que estão operacionalizando tudo. A tecnologia ela auxilia ali no processo, aumenta a produtividade, melhora a leitura dos dados, etc. Pois é, e esse é o ponto. A tecnologia é importante porque ela consegue automatizar processos e consegue efetivamente controlar muito mais coisas do que nós conseguimos analogamente. Mas o ponto que a gente tem que pensar é, ok, e se o processo não funcionar, do que adianta automatizar? E aí é o momento que o método entra. A gente precisa fazer com que os processos sejam todos bem desenhados. Então, o que mais acontece quando eu trabalho treinando coordenadores, treinando professores, e são muitas horas de treinamento em avaliação da aprendizagem. Nós estamos falando de 96 horas de treinamento. Quando isso acontece, eu sempre falo o seguinte, olha, nós vamos preparar coordenadores em IDE, vamos preparar professores, nós vamos treiná-los, nós vamos implantar tecnologia, mas você precisa estabelecer as portarias de funcionamento. E as portarias é a última etapa do processo, que é a etapa do enforcement, ou seja, de garantir que o que foi combinado vai ser cumprido. Ou seja, é uma mudança radical na instituição. É uma mudança cultural, né, Nicolino? Você Exatamente. tenta transformar uma cultura avaliativa deficitária numa cultura avaliativa mais eficiente, de tal forma que também não fique dependente da gente, né? A instituição não pode ficar dependente de agentes externos, ela precisa criar a sua própria cultura, eventualmente, obviamente,
trazer agentes externos em momentos estratégicos, mas a instituição ela precisa seguir adiante de maneira muito viva, né? Isso daí é importante porque eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: eu só faço o trabalho uma vez, eu não volto para fazer o que eu já fiz. Então você precisa aproveitar, você precisa sistematizar tudo, porque eu depois vou te ajudar nos outros passos, nos passos seguintes. Mas o fato é que, se seu pessoal não estiver preparado para entender a forma como nós estamos desenhando os processos, para conseguir interagir com a tecnologia que a gente está implantando, você vai perder tudo. Então, Isso. E alguns gestores já me falaram isso, acho que já deve ter acontecido com você também. Não, Fabrício, eu não vou colocar uma tecnologia agora na minha instituição, eu quero muito colocar, eu quero muito dar esse passo aí adiante, porém eu acho que eu não tenho recursos humanos aqui qualificados para fazer isso. E certa vez você me falou, não, Fabrício, mas se ele não tem agora e não vai implantar, ele não vai ter nunca, né? esse é o ponto, porque no final das contas, a gente pode começar a pensar que nós não fomos preparados para sermos professores universitários, nós não fomos preparados para sermos membros de NDE, nem para coordenadores, nem para diretoras acadêmicas. Não existe formação para o ensino superior. Então, significa que, se você não tiver recursos humanos hoje e não formar, você não vai ter nunca, porque você também não vai achar na concorrência. Ou seja, o que nós estamos falando essencialmente, Fabrício, o que eu e você fazemos é inovação. A gente está criando, a partir da inovação, as tecnologias e as metodologias que o ensino superior vai usar num futuro muito próximo. No final das contas, E, nós queremos que os professores e coordenadores sejam cientistas de dados sobre aprendizagem, o que é uma lógica completamente diferente do que foi pensado até hoje. e o mais interessante é que há bem pouco tempo, aí, poucos anos atrás, estávamos falando sobre isso e ao vento, né, no deserto, né? Porque quando a gente falava em reestruturar a matriz de referência da avaliação, padronizar descritores de objetivos de aprendizagem, capacitar professores para a construção da avaliação e não comprar avaliação pronta, porque esse é um outro problema, né? As pessoas acham que eu não tenho um professor capacitado para construir avaliação, então compra a avaliação pronta, está resolvido, né, Nicolino? Como se fosse simples assim, né? E quem pensa assim, quer dizer, não compreendeu aí a profundidade do problema, né? A amplitude do problema também, porque a avaliação não é só um mecanismo de diagnóstico, né? Ela é o meio para se melhorar o trabalho do professor, né? E resolver também parte do problema. Quer dizer, se teu professor não consegue construir bem a avaliação, é provável que ele não consiga também construir bem a aula, os processos didático-pedagógicos, ele não consegue construir bem nada, né? O plano de ensino, né? Porque é a avaliação que norteia tudo isso. Então, se ele não sabe construir a avaliação, é muito provável que ele não saiba também construir quase nada em termos de processo pedagógico, né, Nicolai? Pois é, esses dias uma instituição de altíssimo padrão no Brasil, daquelas que cobram R$ 5.000 por uma mensalidade em administração, eles me procuraram exatamente isso. Ok, nós queremos avançar, mas nós não confiamos mais que o nosso professor faça as provas, nós queremos comprar provas prontas. Ele disse, meu amigo, se você, nessa instituição, não acredita que seu professor saiba fazer uma boa prova, imagine o professor das outras. A brincadeira normal é a mesma. Você não vai conseguir comprar fora. Eu quero comprar um banco de dados de questão. Para quê? Para ele não ter nada a ver com o seu projeto pedagógico, para que ele não tenha nada a ver com o que o professor fez em sala de aula. O que você vai estar avaliando se você está trazendo um banco de dados que é completamente estrangeiro ao que você está fazendo em sala de aula? Então, a questão básica é: eu preciso formar o professor para fazer. Mas aí tem aquela velha questão, né, Fabrício? Bem, se o professor se o professor é a raposa e ele vai tomar conta do galinheiro,
ele pode manobrar a avaliação para ele ser bem avaliado, por exemplo. Isso Sim, é o que é uma discussão acontece. mundial, e é uma discussão mundial. Em todos os países do mundo existem linhas de pesquisa sobre isso. E o que nós temos de falar é o seguinte: a gente não tira da mão do professor a avaliação, a feitura da avaliação. O que nós tiramos na mão dele são as referências da construção de questão. E quando você faz isso, e ele tem que obedecer a uma encomenda de que questões ele tem que montar para a prova, aí o processo é completamente diferente. E os estudantes na hora. Essa história que você contou aí me lembra uma outra história que aconteceu através de uma experiência minha. Uma faculdade de medicina também bem renomada começou um trabalho conosco, né, de reestruturação da avaliação. E aí, na primeira avaliação que foi realizada após a entrada da plataforma Question na instituição, os alunos de medicina foram todos para a coordenação de medicina elogiar, né, a avaliação e perguntar se aquela avaliação tinha sido comprada pela instituição ou construída por professores de fora da instituição. Quer dizer, os estudantes não acreditavam ou não acreditaram naquele momento que os próprios professores que já vinham fazendo avaliações ali há tempo, eles seriam capazes de construir uma avaliação tão bem feita, né, tão bem construída. Quer dizer, você percebe uma coisa desse tipo, que quando o professor está mal direcionado, ele não está bem capacitado, né, ele prejudica a si mesmo, sem querer, né, ele destrói a própria credibilidade, porque o estudante estava duvidando da própria competência dos professores, né? Então, é interessante ver isso acontecer. Quer dizer, um simples direcionamento no processo de avaliação, quer dizer, o trabalho estava no início, os professores nem estavam ainda numa situação que podemos dizer assim, de excelência em avaliação, mas só o fato de ter entrado uma sistematização no processo, ter entrado algumas capacitações, foi suficiente ali para mudar radicalmente o modelo de avaliação, né? Então, isso é uma amostra de como a gente, mexendo na avaliação positivamente, a gente pode gerar um resultado que vai reverberar em todas as áreas do processo didático-pedagógico da instituição de ensino. O importante é que quando a gente começa, a gente tem as ferramentas certas para acompanhar o processo de aprendizagem e tem os professores treinados para elaborar os instrumentos de avaliação, começam a acontecer coisas geniais. Por exemplo, quando você é selecionado para ser um formulador de questões de ENAD, você vai fazer um curso, vamos dizer assim, um curso que podia ser bem melhor. Acho que vai durar aí 8 horas, 12 horas para você aprender a fazer uma questão dentro do que se chama de padrão ENAD. Bem, o fato é que depois que os professores nos meus clientes são treinados durante 96 horas para fazer a avaliação, eles olham para o ENAD e o tempo todo, quando eu estou nas oficinas, professor, olha essa questão aqui, olha os erros básicos de formulação que tem nessa questão que caiu no ENAD da carreira tal. Esse é um ponto que também é muito importante, Fabrício. Quando a gente está fazendo esse trabalho integrado de tecnologia e de metodologia, a gente entrega coisas tão profissionais que os professores da sua instituição começam a fazer provas num nível de complexidade e de exigência maior do que o do ENAD. Sim, sim. E tem uma explicação, né, Nicolini? Exatamente. Porque além da capacitação ser extremamente qualificada, a tecnologia permite o acompanhamento disso, né? Esse é o ponto. E aí, com 4 anos, 5 anos de avaliações bem feitas e de acompanhamento das fragilidades e correção dessas fragilidades, o estudante vai chegar no ENAD e vai ser um passeio, Fabrício. Um passeio. Sim. Por quê? Porque ele fez coisas muito mais difíceis na faculdade. Então, sim. Esse é as lacunas são menos lacunas, né? Você fechou ali a maior parte dela. Claro que não vai ter 100%, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Mas a gente consegue fechar aquilo melhor. E eu acho que a pior coisa para um estudante é abrir uma avaliação, seja qual for o modelo, e olhar para o que está sendo solicitado ali e não lembrar de nada, né? Como se ele nunca tivesse visto aquilo, ou realmente ele não viu, né?
Então, ao se deparar com a solicitação dessa, o estudante, além dele não conseguir realizar aquela questão, aquela solicitação, ele também perde muito a parte emocional, né? Porque quando você começa a realizar uma avaliação, você não lembra de nada, parece que aquilo ali veio de outro planeta, né? Aquele conteúdo. Então, isso é muito ruim do ponto de vista emocional na realização da avaliação, né? Com certeza, mas o importante é lembrar que quando o estudante vai para a prova do ENAD, isso está nos microdados, no questionário sobre percepção da prova, o estudante, via de regra, ele viu todos os conteúdos. Então, assim, o conteúdo surpresa, aquele que apareceu ali, é um problema de projeto pedagógico. O projeto pedagógico não acompanhou a diretriz curricular ou as portarias do ENAD quando a gente está falando de tecnólogos. Agora, a maioria do que os estudantes reclamam, e aí eu estou falando maioria, estou falando 75% reclamam disso, eles falam assim, não, eu vi esse conteúdo na faculdade, eu estudei ele, o professor falou sobre ele na prova, mas ele errou por quê? Porque foi apresentado de uma forma diferente que ele estava acostumado. E esse diferente significa o professor na faculdade fez provas muito mais ingênuas do que a prova do ENAD. O professor na faculdade trabalhou o tempo todo na taxonomia de Bloom com conhecimento e compreensão. Só que 70% a 80% das questões são no nível de análise, avaliação, síntese e aplicação. E aí é uma conta, Fabrício, que não fecha. Principalmente os últimos ENADs, né, Nicolino? Você pegar o ENAD de 2019, por exemplo, de medicina, o último de direito também, me parece que o percentual de questões com níveis superiores aumentaram, né? E isso aí que você está falando é uma questão de dissonância cognitiva, né? O professor está trabalhando ali um domínio cognitivo muito rasteiro, lembrar ou compreender alguma coisa, quando as avaliações estão solicitando domínios cognitivos mais elevados. Pois é. Aí o conteúdo aí o aluno tem a percepção de que ele viu o conteúdo, mas não consegue compreender o que está sendo solicitado porque o nível cognitivo que foi trabalhado foi muito abaixo do esperado. E aí é uma questão estrutural. A gente tem que entender que quando a gente seleciona os formuladores de questão, na maioria das carreiras, a gente exige que sejam doutores. Quando o cara é doutor numa instituição de ensino boa, muitas vezes você tem um mestrado e um doutorado presente ali. O professor está acostumado a lidar com domínios cognitivos muito mais elevados. Então, ele vai fazer questões nesses domínios cognitivos. Aí, se você está numa faculdade em que o professor é um professor que tem mestrado ou, na pior das hipóteses, tem uma pós-graduação lato sensu, mas ele não conhece taxonomia de Bloom, ele não só não ensinou nos domínios cognitivos mais elevados, como ele nunca avaliou pelos domínios cognitivos mais elevados. Aí o estudante chega na prova e diz, não, eu sei esse conteúdo, mas eu não consigo responder o que foi perguntado. O estudante ele não foi capacitado a responder isso. É de capacitação também. Então, não resta dúvida, é de capacitação. Nicolini, hoje, quando uma instituição de ensino te procura, né, visando ali, de repente, iniciar um trabalho para melhorar o processo de avaliação, e você não conhece nada sobre aquela instituição, você não conhece o projeto pedagógico, quais são as primeiras informações que você busca nessa instituição para fazer um diagnóstico inicial e começar um trabalho? Essa é uma ótima pergunta, porque é muito curioso, Fabrício. Quando eu sou chamado para conversar com alguma instituição, eu procuro saber assim, que cursos que a instituição está mais preocupado. Normalmente é medicina, direito, são os cursos campeões de vendas, vamos dizer assim. E aí, quando eu sento para conversar com os mantenedores, eu já sento na mesa, na primeira vez com ele, ou agora, a gente está fazendo direto isso pelo Zoom também, né? Quando eu sento na mesa, eu já sei mais sobre o curso dele do que ele mesmo. Por uma razão simples. São 500 páginas de microdados, eu faço uma análise relativamente rápida. Agora, quando você não tem experiência de lidar com relatório, você pena e sai sem nenhuma informação relevante. Então, quando eu chego e sento, eu já posso te falar 2, 3 horas sobre o curso que você tem preocupação e apontar onde estão as fragilidades. Isso impressiona muito meus futuros clientes.
Porque ele diz, pô, como é que o meu coordenador não me avisou de nada disso e você que é um elemento externo sabe tudo isso? Porque os relatórios são públicos. O que está faltando é massa crítica dos coordenadores, diretores acadêmicos, procuradores institucionais para avaliar o que aconteceu. E esse é um treinamento. Esse é um treinamento que eu dou também de 8 horas, para você aprender a ler relatório. E aí sim Perfeito. você vai começar a trabalhar. É a história, Fabrício, avaliação é diagnóstico. Se você está fazendo esforço de tentar obter uma boa nota e você não tem um diagnóstico claro e preciso, você pode estar jogando seu esforço no lixo, porque você não sabe para onde está indo, provavelmente. E o mais interessante dessa sua abordagem é que você já está demonstrando o que vai acontecer com com a futura instituição, com a instituição de ensino, caso ela implemente um sistema de avaliação. Ela vai ter esses dados em tempo real o tempo todo, ela não vai precisar esperar o ENAD, né? Porque Com o ENAD certeza. o ENAD é a informação atrasada, né, Nicolino? O aluno já passou, ele já se formou, né? Ponto. É o diagnóstico retardado, vamos dizer assim. O que a gente E, ensina os coordenadores a fazer é pensar assim, ok, você tem um diagnóstico atrasado, que é o relatório, mas ele é o mais fiel de todos. O que nós precisamos ensinar os coordenadores a fazer é pegar questões de vários ENADs, categorizar essas questões pelas áreas de formação prioritárias em cada carreira e fazer, fazer simulados que sejam prognósticos. Ou seja, o próximo estudante, o estudante vai fazer prova de direito no ano que vem, a gente monta 2 simulados que são prognósticos para a gente perceber aonde estão as maiores fragilidades dele. Só que a gente tem que fazer isso, pessoal, no início de 2022. Para quê? Para a gente ter um mês e meio de diagnósticos e depois poder trabalhar a resolução dos problemas que são mais patentes. Aí sim, ainda dá tempo de você usar 2022, chegar no final de 2022 e poder sonhar com uma subida de 1 até 2 faixas no ENAD, porque você vai estar resolvendo os problemas que são básicos com os estudantes que vão fazer aquele ENAD. Agora, sim, não é uma coisa assim, é uma coisa que precisa de um diagnóstico prévio. e se a instituição de ensino já tiver uma tecnologia implantada, um sistema implantado, ela não vai nem se preocupar com isso, porque isso já está sendo feito desde o primeiro período, né, do curso. Ponto. O diagnóstico é feito quase que em tempo real, né? O tempo todo ali sendo feito e você já fechando essas lacunas em quase em tempo real. O aluno no processo de ensino, ao mesmo tempo no processo já de revitalização daquele ensino, né? Esse é o ponto. Quando as instituições estão. Eu estou trabalhando com as instituições nos programas de formação para avaliação da aprendizagem, eu ensino eles que a gente tem que avaliar o estudante no nível micro, ou seja, em cada disciplina, no nível meso, ou seja, em cada semestre, ou então em cada itinerário curricular, e no nível macro, que é saber no final, assim, a gente faz ENAD de 3 em 3 anos, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que fazer simulado todo semestre para acompanhar cada turma chegando no final e pensando assim, se ela fizesse ENAD hoje, como é que ela teria ido? Esse é um processo que E não pode parar, Fabrício. tem ferramentas de simulado fantásticas, né? Como o próprio teste de progresso, você pode utilizar, né, dentro desse formato, e você tem dados ali incríveis que podem ser analisados e podem ser transformados em ações bem direcionadas, né, Nicolino? Mas você precisa saber fazer o teste de progresso, né? Precisa Precisa saber saber arrumar, fazer. saber a matriz de referência, precisa saber encomendar as questões. Não é uma coisa simplória. Essa aí, no meu caso, é a primeira pergunta que eu faço, né? À instituição como é que estão suas matrizes, né? E aí, muitas vezes, o diretor da instituição, o reitor, enfim, o coordenador, ele fala: Ó, então, perfeito, você tem trabalhando aqui, isso aqui já faz 3 anos, né? Os descritores já estão bem estruturados. Tá bom, tá, manda aí um documento aí para a gente dar uma olhada. E aí, quando a gente pega o documento lá com os objetivos de aprendizagem, então os descritores todos sem padrão nenhum, os verbos estão misturados, mensuráveis com não mensuráveis, a gente não sabe o que é descritor
de objetivo específico, descritor de objetivo geral. Se a gente não tem uma documentação, né, que indexa a avaliação, indexa a aula também, indexa o projeto pedagógico, clara, né, com uma linguagem muito objetiva, a ponto de que, quando a gente aplica a avaliação, aquele dado esteja indexado a um descritor muito específico, a gente corre o risco de implementar uma excelente estrutura de avaliação, mas que gera dados que são inexequíveis, você não consegue entender o que tem ali, né? Vira uma salada de coisas que não tem profissional no mundo que vai conseguir compreender aquilo ali. E aí a primeira pergunta que eu faço é essa: como é que estão os documentos pedagógicos? E, por incrível que pareça, em muitos casos a informação que eu recebo é que estão perfeitos, estão muito bem estruturados. Quer dizer, isso é um sinal de que o gestor, ele sequer sabe o que é uma boa estruturação desses documentos, né? E aí eu tenho que ligar para a Nicolini. Nicolini, vem aqui dar uma ajuda aqui com essa instituição, porque o nosso foco aqui na Questione é mais implementar a parte tecnológica, embora, claro, a gente ajude também na parte pedagógica e muito, mas nem sempre a gente tem o tempo suficiente, a dedicação necessária para aquele momento que a instituição está passando, e aí o Nicolini tem que vir para dar esse suporte, né? Porque estruturar essa documentação pedagógica não é um trabalho simples, não é um trabalho que pode ser feito só com tecnologia, porque é um trabalho intelectual, acima de tudo, né? Envolve também formação de pessoas, quer dizer, o Nicolini não vai pegar todas as matrizes e ele vai fazer para a instituição, ele vai pegar as pessoas, né, que estão lá. Sim. E vai capacitar para que essas pessoas construam da melhor forma possível dentro daquele projeto pedagógico. Então, isso é um trabalho que agrega muito valor às pessoas, ao corpo profissional da instituição, e depois que ele é implementado, isso aí é transmitido geração a geração, né, Nicolini? A instituição ela sobe para um patamar e ela não sai mais, dali para frente ela tende só a crescer, porque aqueles profissionais eles se disseminam dentro da instituição. Aqueles profissionais também que participam do processo de avaliação, principalmente os revisores, né, de itens que são formados na instituição, eles se tornam verdadeiros líderes, né? A gente tem um exemplo aí de um cliente em comum nosso, uma instituição assim, até aí do Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho incrível, né? Fazendo um trabalho fantástico. A gente vê ali que está se formando novos líderes dentro da instituição. Isso é uma coisa que nos dá muito orgulho. Bem, estamos nos encaminhando aí para a etapa final desse nosso primeiro encontro. Nicolini, eu queria que você falasse aí sobre o que você vai falar no próximo encontro, né? Quais são os tópicos aí mais importantes para que as pessoas que estão acompanhando a jornada já se preparem aí para esse encontro com você. O que eu quero comentar no próximo encontro, Fabrício, é exatamente aquilo que nós falamos. Ok, o que é um desempenho absoluto e não relativo? O que é o formato da questão do ENAD? Como a gente lida com as fragilidades? E por que esse foco no erro? Tudo que nós falamos lá no iníciozinho, eu quero detalhar para o pessoal que está nos acompanhando, para eles entenderem graficamente o que nós conversamos. Ou seja, eu vou aprofundar a nossa conversa, mas partindo para o pressuposto de vamos falar um pouquinho aqui de método agora. Qual é o método que a gente utiliza para resolver tudo isso? Porque os métodos que estão sendo utilizados para tentar resolver não estão dando certo. É o seu cliente que fala, não, aqui está tudo perfeito, não há problema nenhum, e isso é um indício de que aquela instituição bateu no teto da competência dos docentes. Ou seja, ele acha que está perfeito porque ele não consegue ver como aprimorar mais. E nesse momento nós precisamos abrir a cabeça do estudante, do docente, para que eles possam avançar como curso. É um processo de aprendizagem organizacional. E a segunda coisa é uma questão de você também entender que não existe outra solução fácil do tipo, não estamos... Vamos reformular o currículo. É a solução de 9 entre 10 instituições que estão indo mal na ENAD. Interrompendo rapidinho, tem instituição que está com 3, 4 currículos ao mesmo tempo, no mesmo curso, né, Nicolini? E não está conseguindo, por uma razão muito simples.
você faz a reformulação e comete os mesmos erros. Por quê? Você não aumentou seu teto de competência, por que você acha que iria dar certo? E aí vamos fechar com Einstein, né? É difícil esperar resultados diferentes quando você está fazendo exatamente a mesma coisa. E com as mesmas pessoas, né? E com as mesmas pessoas. Nicolene, sensacional, esse encontro vai ser imperdível, tenho certeza. E já no meu caso, né, que vai ser o próximo encontro, eu vou falar sobre a implementação desses sistemas, tá, em instituições de ensino superior, né, e quais são os passos que a instituição de ensino deve seguir para implementar bem essas tecnologias. Então, o próximo encontro vai ser comigo e o terceiro e último encontro, fechando com chave de ouro, será com o nosso amigo Nicolene. Nicolene, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Fabrício. Até a próxima. Um abraço, grande pessoal. Abraço. Tchau, tchau.